Bem-vindos ao Que Disse Padrão. Aqui falamos sobre saúde mental, autoestima e processos de desenvolvimento pessoal. Eu sou Andressa Almeida e vou conduzir esses papos por aqui. E no episódio de hoje, Morte e Luto, com o comunicador Tom Almeida, idealizador do movimento Infinito. Hello, sejam muito bem-vindos ao Que Disse Padrão e hoje, mais uma vez, vamos aqui questionar o padrão. E hoje a gente está com um tema aí muito novo e com dois convidados maravilhosos. Vou começar pelo hoje meu co-host, que é o meu marido, Theo Vanderlu. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Andressa Almeida. E o Tom Almeida, que também é, acho que meu familiar, né? Somos Almeida e a gente está descobrindo. O Tom é criador do projeto Infinito, que tem aqui, ó, anotei, conversa sincera sobre viver e morrer. Então, hoje vamos falar sobre a morte. Exatamente. Muito bem-vindo. E sobre a vida. E sobre a vida. Boa. Sim. Muito bem-vindo, obrigada por estar aqui hoje. Obrigado pelo convite. E eu trouxe o Theo, meu marido, porque ele é o meu grande parceiro. A gente fala muito sobre a morte e a vida. Mas eu acho que, inclusive, depois a gente está há 14 anos juntos e depois que tem o antes e depois o Theo, obviamente, né? Mas o Theo trouxe muito esse tema sobre questionar a vida, os questionamentos do acaba, no final tem um fim. E aí vamos falar sobre isso, por isso que eu quis trazer no momento que eu falei que eu ia te chamar, o Theo já também quis participar, tinha tudo a ver, tá aqui para trocar com a gente, porque ele também é o cara que tá comigo sempre trocando sobre, então vamos lá, vamos começar do começo, quero saber um pouco sobre o Infinito, como que surgiu a ideia, como que aconteceu esse projeto. Eu acho que o Infinito não foi uma ideia, foi meio que um chamado mesmo, assim, quase um pé no meu peito de entender a necessidade de falar sobre isso a partir das experiências que eu tive. Teve a morte da minha mãe, que foi algo que eu sempre tive medo a minha vida inteira, desde muito pequena, aquele medo da criança pequenininha, minha mãe vai morrer, minha mãe... E eu acho que eu carreguei durante muito tempo isso da minha vida. Tanto é que era sempre assim, viajar, e tipo, se eu estiver fora e acontecer alguma coisa com meus pais eram mais velhos, então tinha esse medo. E quando ela morreu, não foi nenhuma questão de uma doença, ela estava mais idosa tal, e aconteceu um fato bastante pontual, em uma semana, e ela foi para UTI e tudo mais, e ela faleceu. E muitas coisas que aconteceram lá, eu me senti muito refém do processo todo, sabe? De não ter participação, de não ter escolha, de não saber o que ela queria, daquela coisa algumas decisões sobre vai ser sedado, não vai ser sedado, o que ela gostaria, mas eu entendi que aquilo é o pacote. Eu não questionei, falei, bom, é assim, esse sofrimento está dentro desse grande pacote. No paralelo, eu estava acompanhando um primo meu, muito próximo, o Edu, que ele teve um diagnóstico de câncer aos 38 anos. E ele veio falecer com 41. Então, ele estava numa fase bastante crítica, e eu fui me aproximando dele. E eu comecei a ter conversas importantes sobre o que realmente estava acontecendo, olhando de verdade. E as pessoas ao redor, a família, obviamente, de uma forma geral, olhando pela possibilidade, não quero olhar para o que está acontecendo, então vamos ter fé, vamos olhar, vai dar certo, vai dar. Eu acho super importante, eu não sou contra isso, mas desde que eu olhe também o que está acontecendo, né, que tudo dê certo. Então, mas ignorar essa conversa causa também muito sofrimento. E eu fui a pessoa que eu comecei a abrir de uma forma intuitiva, e de uma transição que eu estava fazendo na minha vida mesmo, de ter conversas mais importantes, de sustentar aquele espaço de desconforto. E um dia eu perguntei, você está com medo de morrer? E eu falei, desculpa, eu não devia ter te perguntado isso. Ele falou, não, conversa. Eu quero falar sobre isso, é importante, eu sei que isso está acontecendo. E ninguém quer conversar sobre isso comigo. Então, a partir daquele momento, eu entendi que a nossa relação também foi para um outro patamar, porque ele entendeu que tinha alguém que poderia estar do lado dele, que estava do lado dele, e que ele poderia trazer qualquer tema. E eu também trazia a possibilidade, tipo, sobre a sua quimioterapia. Você acha que é um momento que talvez você abra mão? Você sabe que tem essa possibilidade, como é isso para você? Então, de questionando várias coisas. Nessa experiência com o Du, nos últimos 3 meses, eu descobri o que era cuidados paliativos. Que eu tinha mais ou menos uma ideia, mas não sabia, várias ideias errôneas que muitas pessoas também têm. E daí eu entendi o que era, que era ver sobre dar conforto. E para mim eu sempre tive isso, mesmo com a minha mãe, eu sempre era assim, a morte ela vai acontecer e eu não tenho o que fazer em relação a ela. Mas tudo que acontece até ela acontecer,
se eu puder interferir, de alguma forma, isso me interessa. No sentido de protagonismo mesmo, de conforto. E eu descobri, eu vi o impacto que cuidados paliativos trouxe na vida do Du e na morte dele, dos últimos 3 meses. Eu vi que mudou completamente a qualidade. E eu vi e falei, meu, que pena que chegou só nos 3 meses. Se tivesse chegado antes, ele viveria mais tempo. Então não é sobre ele não estaria aqui, ele provavelmente já estaria morto, mas ele teria vivido mais tempo. Por quê? Cuidados paliativos ia providenciar, ia trazer para ele mais qualidade durante todo o tratamento. Então daí o que aconteceria? Ele dormiria melhor, ele teria mais apetite, ele poderia se relacionar melhor, ele teria mais vontade de viver. Então quando você está num extremo sofrimento, chega uma hora que você fala, não aguento mais, eu quero morrer, no sentido de, eu quero acabar com essa dor. Então, qual o único caminho que eu estou entendendo é essa morte. Então, por que não começou antes? Porque não existe isso no Brasil. Porque, na verdade, por algumas questões, tem uma questão estrutural mesmo, que cuidados paliativos existem poucos profissionais ainda que atuam, então não se dá conta da demanda. Por preconceito, daí muitas vezes o oncologista, ele ainda, apesar de ser um profissional de saúde, ele acha que, tanto por falta de conhecimento e muitas vezes por arrogância. Fala, não, eu sei o que eu estou fazendo. Isso aqui eu cuido. E daí chama, às vezes, o paliativista na última hora, na última semana. E onde daí está um extremo sofrimento. E cuidados paliativos não tem a ver só com terminalidade, não tem a ver com o estágio da doença. Tem a ver sobre trazer conforto. Então, uma pessoa recebe um diagnóstico de uma doença grave que ameaça a vida, então, seja o câncer, é uma doença grave que ameaça a vida. Vários tipos de câncer têm um índice de cura altíssimo, mas é uma doença grave que ameaça a vida. E ela traz muitos sofrimentos, não só físico, mas a partir do momento, por exemplo, que uma mulher recebe um diagnóstico de um câncer de mama, a morte já chegou ali, ela fala, eu vou morrer. Como é que vão ficar meus filhos? Ou então eu vou perder meu seio, ou eu vou ficar careca, ou eu vou perder o emprego, ou... Muitos medos já chegam. Pode ser que ela ainda não esteja nem sentindo uma dor no corpo, mas tudo isso já começa a assombrar, e cuidados paliativos vai cuidar. Então, quem tem o privilégio de ter cuidados paliativos desde este início, ela vai ter uma trajetória muito mais confortável, sendo que o fim vai ser, ou ela vai se curar, ou ela vai ter uma doença crônica, ou seja, que ela vai morrer dessa doença, ou uma crônica durante muitos anos, ou a morte. Então tem esses caminhos. E cuidados paliativos, ele pode estar atuando em todos esses processos, essas finais, né? Todas essas alternativas. Mas ele vai trazer conforto em todo o processo. E quando eu vi isso o impacto disso, que era dor física, automaticamente já resolveram. E de abrir espaço de conversas. Cuidados paliativos, ela é formada por uma equipe multiprofissional, que é para cuidar dessas camadas diferentes de dor, física, emocional, espiritual, social. Meu filho, como é que vai ficar? O apartamento, e, sabe, são dores e desafios que aparecem, e que vai cuidar disso tudo. E quando eu vi esse impacto, foi aí que eu falei, não foi uma ideia, vou falar sobre a morte. Não, foi eu falei, tem muita gente, né? Tem muita gente sofrendo à toa. Foi isso, tem muita gente sofrendo à toa. E por preconceito e falta de conhecimento. E a minha formação é comunicação. Eu sou comunicador, eu trabalhei em comunicação, em marketing multinacional, em agência, então é comunicação. Eu falei, eu vou falar sobre isso. As pessoas estão sofrendo e isso pode mudar. Daí eu comecei a criar... Por onde tu começou? Então eu comecei a criar projetos. Para mim o insight que veio foi assim, é comunicação. Tudo que se fala hoje é muito estereotipado, são muitos clichês, então a gente vai ter que começar a falar. E a morte, ela pode ser muito indigesta, conversar as pessoas fogem. Então eu vou fazer diferentes convites. E como a minha formação é comunicação, então eu criei um projeto chamado Cineclube da Morte, que era um projeto no Belas Artes, sociedade civil, vou escancarar essa conversa, Cineclube da Morte, eu não vou esconder o nome. E a gente passava um filme no Belas Artes com a temática da morte, da finitude, então poderia ser um senhor velhinho morrendo, qualquer tipo de filme, não era específico, porque toda a arte traz um espectro gigante. Então a gente assistia o filme e depois conversava com a plateia, mais 1h30. E eram sessões lotadas, uma vez por mês, era assim, 2 anos direto, sessões lotadas, terça-feira à noite, as pessoas, filme japonês e filme também mais popular, sabe, tudo.
E daí eu também descobri um projeto americano chamado Death Over Dinner, A Morte no Jantar. Entrei em contato com a pessoa, aprendi o que era, me tornei o diretor do projeto aqui no Brasil, comecei a promover jantares para falar sobre a morte. Eu criei um festival infinito, onde eram palestras, fiz um evento, 3 anos de eventos aqui na Unibis Cultural, onde trouxe palestras, trouxe convidados internacionais, fui para eventos dos Estados Unidos, entendendo, e lá para mim foi um insight também. Quando eu fui num evento lá, e pessoas de todas as frentes, não médicos, arquiteto falando sobre fim de vida, sobre hospitais, sobre finitude, uma musicista falando, porque o último sentido que a gente perde é a audição, para você que é dessa... Não sabia. O último sentido é a audição, e ela tinha um projeto, qual o último som que você gostaria de ouvir? E hoje, infelizmente, as pessoas estão ouvindo o som na UTI da máquina, fazendo pi, é esse o som que a gente está ouvindo. Então, qual o último som? Então, eu comecei a convidar essas pessoas para participarem. E daí eu fui aprendendo quanto que isso trazia, quantas pessoas estavam carentes de conversar sobre isso, e todas as possibilidades que existiam. Então, daí comecei a fazer o festival, daí podcast, daí uma página, a gente tem a página no Instagram, que é infinito.etc, que a gente gera muito conteúdo, então a gente escreve muita coisa em blog, Instagram. Então, tudo por isso. Não, no jantar eu não vou, mas no cinema eu topo ir. Não, no cinema não, mas eu vi um podcast, eu topo. Ao filme, não, mas eu topo ver. Então, é por isso que eu falo de diferentes convites. É interessante como tem muita gente que evita, né, o assunto. Muito. E é uma coisa inevitável, na verdade. Mas eu não quero ouvir. Então, tá que daí também o meu princípio era esse. As pessoas vão ouvir. Então, como é que eu torno convidativo? Então, como é que eu seduzo? Né? E eu acho até que a página, eu conheci pelo Instagram, veio de um post assim, como que funciona a papelada quando tu morre o ente querido, tipo, assim, mas por que a gente nunca fala sobre isso, realmente? E são questões burocráticas que às vezes a gente tem que tomar na hora que você acabou de receber a notícia que a sua mãe morreu. O Nível passou exatamente por isso. Ele estava sozinho, no meio da pandemia, não podia nem entrar para visitar a mãe. Sim. E aí, imagina, o hospital, pandemia, todo mundo de máscara, ele tinha que esperar lá de fora do hospital notícia. E aí, morreu, e aí? Sozinho, não tem ninguém. E aí tem que lidar com papelada. Tem que lidar com papelada. E tem muitas coisas, muitas decisões que a gente pode tomar antes. Inclusive, mesmo assim, que tem até um documento que chama Testamento Vital, que é um documento que você escreve ali tudo que você gostaria de um momento que você não tem voz. Por exemplo, você pode estar internado no UTI e você não... Tem algumas coisas que são importantes, de como você gostaria de ser cuidado, limites, faça tudo, não importa se eu ficar na cama, faça tudo. Ou, não, o meu limite é esse. Não, se for para isso, se tiver que fazer uma escolha e o risco for muito alto de eu ficar, deixa o fluxo natural. São algumas decisões, não tem nada a ver com eutanásia, de antecipar a morte, nada disso, de provocar a morte, mas às vezes deixar com que ela aconteça. Então você pode escrever isso num documento. É um documento que você faz junto com um médico, porque a gente não sabe fazer essas escolhas, né? Porque para todo sim, eu tô falando não para várias outras coisas, então é uma conversa, daí você... Mas o mais importante desse processo do testamento vital é um autoconhecimento. O que é limite para mim? O que eu tolero, o que eu não tolero? Quais são os meus desejos e tudo mais? Daí depois você tem que conversar com as pessoas que estão ao teu redor, tipo assim, as pessoas que realmente vão honrar o que você está pedindo. Porque talvez a pessoa não vai honrar aquilo. E daí, tipo, você escreve e daí tá para ele. E ele na hora não dá conta. Então tem que entender que as pessoas que estão ao teu redor, que seriam os responsáveis, realmente vão sustentar isso. E depois falar com o médico. Então é um processo mais interno até chegar nessa oficialização. E isso tem um impacto muito importante de como a gente vai ser cuidado. Então a gente começou a falar sobre isso também. E nessa minha experiência, fechar o arco dessa minha experiência pessoal, então eu comecei com a minha mãe, que eu estava totalmente refém. Com o Du, eu fui atuando junto com ele. Então eu fui mudando esse rumo. Não da morte, mas a forma como ela foi acontecendo. Então, muitas conversas importantes foram acontecendo. Ele fez o testamento vital, ele foi tendo conversas sobre limites, foi bem importante. E daí, depois que o Du faleceu, e eu já bastante envolvido com o tema, já tendo participado de eventos, lendo muita coisa, eu olhei meu pai estava com 85 anos, eu olhei e falei, tá acontecendo isso também aqui. Como é que eu mudo isso aqui? Daí eu comecei a abrir conversas com meu pai, que eu sei que é super difícil de a gente abrir, e eu ensaiei pra caramba pra ter coragem de falar, até que a gente conseguiu começar a conversar. Para ele foi muito mais natural do que para mim. E muitas das coisas que ele me disse, eu pude oferecer para ele no final da vida dele.
Não exatamente, porque, por exemplo, ele falava, obviamente ninguém gosta de ir pro hospital, então era assim, se eu puder ficar em casa. Ele não pôde ficar em casa. Mas no hospital eu negociei, era para ir para UTI, eu falei, o que nós vamos ganhar nessa UTI? Além de ser um padrão, vai para UTI, porque é alto risco. Ele vai estar mais confortável no quarto com a gente, do que sozinho numa UTI, que a gente vai visitar meia horinha cada 2 vezes por dia. A gente já tinha clareza de que se algo acontecesse a gente não ia fazer ressuscitação e tudo mais, então já estava tudo em paz. Então a gente pôde fazer isso no quarto com ele, de estar lá. Então ele não pôde estar em casa, mas de uma certa forma a gente levou a atmosfera da minha casa para dentro do hospital, que eram as nossas vozes. E o hospital insistiu para ir para o... Não, eu tive conversa. Eu fui tendo conversas, eu cheguei ele teve uma internação anterior, que foi super desafiador, surgiu a necessidade de fazer uma cirurgia, possibilidade de uma cirurgia que seria muito agressiva, e a gente nunca tinha conversado outras coisas, daí a decisão ia ser minha e dos meus irmãos. Tipo, e aí? A gente vai fazer? Vai colocar ele nessa situação ou não? Daí, ainda bem que não foi necessário, mas depois que meu pai voltou, depois ele já em casa, eu falei, pai, aconteceu isso. Teria que fazer uma cirurgia dessa forma, a gente não sabia o que ia fazer, a decisão era nossa, agora é sua. O que o senhor acha? Ele falou, não me coloquem nesse tipo de situação. Se acontecer, me deixem ir, eu não quero passar. Falei, o que mais o senhor não quer? Eu não quero um monte de gente me visitando, eu não quero... Então eu fui criando, daí quando ele estava realmente nessa fase final, eu fui honrando tudo aquilo que ele foi me pedindo. Então também, para a pessoa que recebe essa incumbência, também é muito bem. Eu cuidei do meu pai e honrei o que ele me pediu. E que é muito melhor do que, será que eu fiz a melhor decisão? Imagina se ele tivesse feito a cirurgia e tivesse ele ficado bem, mas ele ia ficar em cama, sofrendo com uma cirurgia meses, acamado, com dor. Eu que permiti que se fizesse. Ou ele morreu na cirurgia. Eu fui responsável. Então, quando você compartilha, você também dá para a pessoa que você ama a chance de tirar um peso das costas dela. Então, por isso que são super importantes essas conversas. E desde o início, no Infinito, eu falo conversas sinceras sobre viver e morrer. Porque eu não estou falando sobre a morte específica. A morte é um fato que acontece durante a nossa vida, mas até ela acontecer, tem toda essa vida. E a vida segue para as pessoas que estão aqui, né, que permanecem, e para essa pessoa segue através do legado, das memórias e tudo mais. Então foi a partir disso, assim, uma longa resposta para a sua primeira pergunta sobre como é que surgiu, mas foi pessoal, veio disso e não foi uma ideia, não foi que, olha que ideia boa, olha que oportunidade. Não, foi um chamado e eu não tinha ideia do que seria, como seria esse formato, ainda mais como foi uma iniciativa, daí eu fui vendo que aquilo foi me tomando toda a energia criativa e de vontade de fazer. Eu comecei a me dedicar cada vez mais, de repente eu falei, eu só quero fazer isso. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu pago o boleto com isso? Como é que... E eu não sabia. Eu estava num hub de empreendedorismo social, e daí qual é o business plan? Não tenho ideia. Tem alguns caminhos que eu vou testando. Eu fui testando, mas porque eu sabia como é que eu ia chegar, eu achar o meu modelo, né, como comunicador, e vou atrás de patrocínio. Quem que quer patrocinar uma conversa para falar sobre a morte? Hoje até tem. Hoje tem já são 7 anos. Que na realidade é saúde mental, né? Então, totalmente. Mas há 7 anos atrás, não, né? Eu acho que tem muito disso. Há 7 anos talvez eu não estaria aqui conversando. Tem 7 anos. E aí, como que te afeta, Tom, pensar diariamente sobre a morte, né? Porque eu também passei, quando eu comecei a questionar e pensar muito sobre a morte, a princípio teve um momento de alívio, que assim, cara, é aquilo que a gente estava falando antes de começar, é efêmero, então assim, nada é tão importante. E aí veio o desespero, nada é tão importante, pra que eu vou viver? E aí eu entrei em depressão uma época, e essa questão da morte era muito presente, assim, tipo, não vejo sentido na vida, porque se acaba ali na frente, por que eu vou querer realizar qualquer coisa aqui em vida? E aí, por isso que eu falo, eu penso todo dia na morte, porque todo dia eu tô me questionando assim, o que tá valendo a pena, e pra mim isso é uma questão muito profunda. E aí pra ti, como é que é lidar diariamente com esse tema? O que mudou depois que tu começou a falar mais sobre? Como é que foi? Acho que a minha vida mudou radicalmente, né? Eu sou outra pessoa desde que eu trabalho com isso. Eu acho que a morte, essa consciência da morte, da finitude, ou a tentativa da consciência, porque eu acho que por mais...
eu venho pensando muito, lendo muito sobre isso, mas a real consciência, acho que é através de um diagnóstico que você realmente cai a ficha. Porque ainda fica num nível mais intelectual. Né? Que você diz, essa sim, eu sei que eu vou morrer. Uma ideia, né? Uma ideia, eu sei que é. Mas acho que tem algum lugar na gente, tanto é que tem, né? Muitas vezes eu ouço assim, eu tô conversando, as pessoas não, se eu morrer, se eu morrer, não tem o se, né? Quando? Mas é uma coisa distante, tipo assim, e se aconteceu, quando aconteceu, eu vou ser bem velhinho. E eu vou estar dormindo. É uma visão romântica do passarinho que morre dormindo. E a tendência é que a gente demore mais para morrer, a gente está vivendo muito mais tempo. Mas a gente vai passar, a gente vai vivenciar essa ideia da morte de uma hora para outra. A gente vai vivenciar muitas doenças, muito provavelmente, porque a gente está vivendo muito mais. Então a gente está vivendo 80, 90, 100 anos, então a gente provavelmente vai viver doenças degenerativas, ou a gente vai cuidar de pessoas, a gente vai ter necessidade de cuidar e ser cuidado. Então, para mim, essa consciência da morte me trouxe, para mim é um balizador, uma perspectiva de decisões que eu tomo, decisões importantes, eu coloco nessa perspectiva. Tipo, no meu momento final de vida, como que isso vai... Essa decisão que eu tomei, como que isso vai reverberar lá? Mesmo que talvez lá eu me arrependa, mas eu vou lembrar que eu pensei nessa decisão a partir dessa perspectiva. E para mim hoje faz sentido tomar essa decisão. A partir, sabendo que quando for morrer eu vou talvez revisitar isso. Então é quase que eu estou me permitindo mesmo que eu me arrependa, naquele dia eu tomei essa decisão a partir dessa perspectiva. Então eu acho que ela traz, o que ela me mostra que o que realmente o que é importante são as relações, porque no final o que importa são as pessoas que estão próximas a mim, eu amei e fui amado, e não o que eu comprei, o que eu construí e tudo mais. Então tem uma coisa dessa perspectiva, e não traz esse teu desafio que você fala, né, a questão assim, tipo, mas você vai acabar? Então, para que fazer? Então, assim, e a morte é essa questão, né, de trazer a consciência, até que eu tatuei aqui, eu tenho no meu braço em permanência, que vai acabar, mas também não vai, né? Tem a ver com um legado, com qual o meu papel. Então, eu penso muito sobre o meu legado, o papel que eu estou fazendo nesse mundo. Eu cheguei aqui e estava de um jeito. O meu humilde papel, ajudou a melhorar um pouquinho? Eu toquei a vida das pessoas? Eu pude fazer alguma coisa? Então, isso também tá falando sobre... É um ato de amor, né? Também de ver você tocando. Eu vi, tipo assim, a minha mudança até quando eu comecei a ser chamado, eu trabalhava com comunicação, fazia algumas coisas, eu falava, sério que eu tô usando o meu talento e eu sou reconhecido, eu tô ganhando bem, eu tô ganhando projetos, mas eu tô usando meu talento para isso? Será que eu não tenho outro lugar para pregar? Né? De propósito. Eu tava já nessa reflexão e daí chegou esse processo. Então não é sobre carpe diem. Então já que eu vou morrer, chuto o balde e vou só viver. Não é sobre isso, mas é sobre mais consciência. Então para mim, me faz muita reflexão sobre legado. Puta, hoje é lindo, assim. O Infinito começou a ser conhecido, né, no Instagram, então tem pessoas aí, muitas pessoas participam de eventos, e eu acabo conhecendo, as pessoas me conhecem, às vezes eu vou viajar, as pessoas vêm falar comigo. É muito... E eu acho... No começo eu me incomodava, para mim era estranho, assim, tipo, como assim? As pessoas... E daí agora hoje, assim, as pessoas me veem e vêm com um baita sorriso. Porque você deve ajudar muita gente, então, né? E daí fala, foi super importante aquele post, ou aquela fala, ou aquele podcast, ou aquilo, me ajudou nisso, nisso e nisso. Ou meu pai, na morte do meu pai, eu consegui ter uma conversa com ele que eu nunca tive, mas porque você disse aquilo, eu consegui. Então eu vejo que o meu trabalho está chegando nas pessoas em um lugar, em um momento muito vulnerável, de muito sofrimento. Uma coisa que eu acho... tocar isso, porra, uma coisa que eu acho muito bonito que você faz é que você bota nascimento e infinito, né? Ali naquilo ali. Quando alguém morre. E aí eu ia perguntar isso, de onde que veio a ideia do nome, a ideia... Porque, na realidade... Quando você vê aquilo ali, se você perde alguém e você pensa como foi o infinito, é até difícil botar em palavras, mas traz um alívio, né? Porque você não tá falando que terminou, você tá falando que foi pro infinito, seguiu de alguma forma. E aí, de onde que veio a ideia? Então isso só para que talvez as pessoas não saibam, a gente sempre quando morre alguém conhecido, e sempre o critério é a forma como foi a morte, tem alguma coisa que a gente deve abrir uma discussão, porque pode ser, né, a forma como foi um absurdo, ou foi cuidadoso, ou tem alguma história aqui que vai, não é só, a gente não é uma página de obituário. Então assim, esta morte como informação,
que ela é importante. Então a gente olha nesse sentido. Ou o tamanho do impacto, que é o luto coletivo. Então o primeiro post que a gente fez foi a morte do Paulo Gustavo. Sobre essa morte de alguém, que a gente falou, que é isso? A gente totalmente impactado. Cara que era tanta vida, né? Impactado. E daí quando a gente fez esse post, a página do Quebrando o Tabu, que é uma página super relevante. Eu acho que foi até lá que eu descobri. Acho que foi com milhões de seguidores, eles entraram em contato pedindo pra gente repostar por eles. Se eles poderiam repostar nosso conteúdo. A gente falou, claro, né? Tipo, ampliavam para milhões de pessoas, que era uma discussão mesmo. Isso que você tá sentindo tem um nome. Porque as pessoas estavam estranhas. Tipo assim, como é que eu tô sofrendo por uma pessoa que eu nem conheço? Tô chorando, então eu não conheço. Então a gente foi dando nome. O nosso papel infinito, eu sinto não, claramente a gente tem o papel de informar e acolher. Então, isso que você está passando isso tem um nome, isso é um processo natural e tá tudo certo, vem cá. Então a gente vai nesses dois lugares. Então a gente sempre faz, e daí a gente decidiu, aí não sei nem como que surgiu, mas foi isso, assim, porque do infinito, a data do nascimento e a data da morte. A data da morte não é relevante, na verdade é o para sempre. E o nome que você já havia perguntado, né, como é que surgiu? Foi com uma amiga, uma conversa, numa experiência que eu tive com meu pai também. Entre essas duas internações, na primeira vez que ele saiu, a gente estava em casa dormindo, e eu dormi com ele, minha mãe já tinha morrido, e aquela noite ele estava muito incomodado, ele virava para cá e estava incomodado, e não conseguia dormir, e ele meio alucinando, e eu falei, eu acho que talvez seja essa noite, mas não deu uma coisa de, vamos correr pro hospital, porque não tinha, era aquilo. E eu lembro que a primeira vez que eu dormi assim de conchinha com meu pai, assim, de grudar ele, de um amor que eu nunca tinha sentido. E daí eu virava, ele vinha, me abraçava, jogava a perna por cima. E de repente a gente ficava assim, olhando, e ele meio que delirando, meio não sei o quê. Eu falava, pai, você tá com medo? Ele falava, não, você tá com... E foi aquela noite meio dormindo, meio acordando, meio naquela angústia. Daí eu peguei até porque eu tinha feito esse evento com a musicista, peguei o meu pai do interior, coloquei umas modas de viola, e a gente ficou ouvindo moda de viola. Mas foi um amor. Ele não tava com medo? Não, mas ele tava meio nesse lugar. Eu achava que talvez fosse essa a última noite dele. E daí, conversando com uma amiga, quando daí depois eu tava fazendo vários eventos, eu preciso, como é que agora, daí comunicador, como é que eu ponho tudo isso? Que eu tenho cineclube, eu tenho cinema, eu tenho jantar, eu tenho palestra, como é que eu ponho tudo dentro de um guarda-chuva de comunicação? Que eu falei, bom, vou estruturar isso. E tentando achar um nome, conversando com uma amiga que estava me ajudando a organizar isso, eu contei essa história do meu pai. E dela voltou, tanto é que o infinito é in minúsculo e finito maiúsculo. E nesse momento que eu vivi com meu pai, eu acessei um amor que eu sabia que eu tinha, mas eu acessei de uma forma que eu nunca tinha acessado. Então, ali, na cara do que era finito, na experiência da morte dele, do que era finito, eu acessei algo que é infinito. Então, daí por isso que é o infinito dentro do finito. Então, foi essa... Muito bonito. Então, foi a partir também dessa experiência de viver. Então, daí agora, obviamente, tudo que a gente pensa, a gente sempre pensa nesse... E na verdade, obviamente, é muito feliz esse nome, e ele é muito inspirador. É muito inspirador pra você falar de morte, o nome é infinito. É muito... E a gente precisa de narrativas, que nem você falou aqui, daí daí a gente entende que não acabou, que segue, e nós, seres humanos, a gente precisa das narrativas para a gente conseguir acomodar tudo o que a gente sente. E o luto, ou seja, depois da morte, ou até antes, né, que tem o luto antecipatório, quando você vê uma pessoa numa fase perdendo essa pessoa, você vai viver esse processo. E depois da morte dessa pessoa, é o luto, que é um processo natural que a gente vive, que ele é saudável, é importante, que é essa dor. A gente está honrando esse rompimento, que a gente fala o rompimento desse vínculo importante. Que se rompeu como ele é. E todo o nosso mundo como ele era, ele deixa de ser. Então, né, aquele teu papel social como filho, você não é mais filho. Quando meu pai morreu, um dia me deu minha mãe havia morrido e depois meu pai morreu. Um dia, assim, do nada me veio eu não sou mais filho. Eu não sou mais filho. Concretamente, eu não sou mais filho. Eu tenho não tenho mais. Então, são várias camadas que vão surgindo. A mesma parte operacional mesmo, no dia a dia, você tem que assumir um outro papel social, o que ele representa e tudo mais. Então, o luto é esse processo de acomodar, de organizar tudo isso emocionalmente, cognitivamente, porque a gente também, até hoje, meu pai já faz 6 anos que ele morreu, minha mãe 9, às vezes alguma coisa, até bem pouco tempo atrás eu fiz um post sobre isso, que
não sei que não, acho que era Dia das Mães, não esse ano passado, o aniversário da minha mãe, não sei. Eu falei, vou dar, muitas vezes você vai no WhatsApp procurar fotos, né, que você troca. Eu falei, vou olhar o WhatsApp da minha mãe. Eu falei, eu não tenho, a gente nunca trocou o WhatsApp, minha mãe não existia o WhatsApp. E me deu que era mais uma concretiza. Então assim, eu tô bem, mas tem momentos que aquilo dói. Então o luto, ele não tem um final. É interessante. Você se organiza. É uma reorganização, né? Uma reorganização, é uma cicatriz. Que na hora do que acontece, você tá lá exposto, uma ferida exposta, daí ela vai cicatrizando, mas só que, né, tem até aquelas coisas tipo que a pessoa sabe, né, que vai chover porque doeu. Então muitas vezes uma data pode fazer aquilo doer novamente. Uma música, um cheiro, um sonho, pode fazer doer, mas você vai estar sempre conectado àquela história. Então isso faz parte da sua história, é infinito isso. Então vai estar perto de você. Então eu comecei a me envolver com isso também. Eu lembrei tem uma frase, quando a gente estava falando, né, que se bota no site, é o nascimento e aí o símbolo do infinito, né, em vez de morte. Tem uma frase que eu acho muito bonita, de um livro, eu acho que é de Um Curso em Milagres, que fala, a morte é o oposto do nascimento. Não é o oposto da vida. Exatamente. A vida não tem oposto. É ela bonito faz isso, parte né? da vida. Ela faz parte da vida. E uma coisa que eu queria falar que você falou, né? Tipo, nesses questionamentos. Mas você vai acabar? Então pra quê? Mas pensa assim, num grande evento da sua vida, uma celebração. Eu não sei se vocês fizeram uma festa de casamento, fizeram uma cerimônia e tudo mais. Ela ia acabar. Então vocês quiseram tirar o máximo é uma boa perspectiva. Você não faria? Não, mas ela vai acabar. Ela vai começar às 7 e vai acabar meia-noite. Então eu não vou fazer porque ela vai acabar meia-noite. É uma ótima... É tipo assim, é isso. Então, a gente ligando pra minha terapeuta. Agora. Entendeu? Você foi, você fez. Então, porque ela vai acabar, então eu quero. Então, justamente porque ela vai acabar, que ela vai ser maravilhosa. Então, a gente tem até eu também gosto de fazer essa provocação assim. Se tivesse um botão, que você pode apertar assim, viver para sempre, para você. Viver para sempre, não morrer, o outro seguir o fluxo natural. Qual botão você apertaria? Porque também a morte também traz essa perspectiva de que é isso aqui, ó, isso aqui vai acabar também. Por que a gente vai gravar? Isso aqui vai acabar. Pra quê? Entendeu? Então tem, e daí, mas o legado, como é que você segue? Eu tive, ano passado, eu fui pro México ver o Dia dos Muertos, né, que eles têm uma celebração lá, que é super típica, uma festa maravilhosa, e a gente criou um grupo, a gente levou um grupo, eu levei 15 pessoas, pra gente vivenciar essa experiência lá em conjunto. É lindo a experiência, é muito bonito, mas ela mexe, eu fiquei bem mexido, porque à noite você tá num cemitério, lindo, lotado, super bem decorado, cheio de flores, velas e tudo mais, e pessoas tocando, celebrando, e ao mesmo tempo você via num túmulo assim, uma pessoa sozinha, triste. E na outra, assim, a família inteira cercada, sentada em volta e comendo e bebendo. E você andando no cemitério, e aqueles cemitérios no chão, assim, fala, eu tô andando em cima disso, e é isso. É festa e é tristeza, é alegria e tristeza junto. E no México eles falam sobre isso, né, que a pessoa morre só depois quando ela deixa de ser lembrada. Porque toda celebração é uma forma de relembrar e os espíritos vêm para serem celebrados e depois eles vão embora. E a gente foi em 2 cemitérios. Eu fui para Oaxaca, fomos no primeiro cemitério, que é um pouco mais novo, que estava lotado, e a gente foi para um segundo, que é um cemitério bem antigo. Tinha lápides lá, tipo de 1920, 1800, eu não sei quanto, bem antigo. E tinham várias lápides que não tinha ninguém. Daí eu falei, aqui realmente as pessoas estão mortas. Nossa. Porque aqui tem lugares que não... A família, porque é isso, você lembra do seu tataravô, vai se perdendo. Então chega um momento que realmente... E também me trouxe uma perspectiva também, de novo, não vou dar tanta importância, vai ter um momento que ninguém vai nem lembrar do meu legado. Então, vai acabar mesmo. Mas isso não quer dizer que eu não... Então, ele é complexo, porque a vida é complexa, então tudo isso nos impacta, assim, sabe? E tu acha que tu que teve essa experiência com teu pai, era teu primo, desculpa? Meu primo. Teu primo, né? E tu já teve várias trocas sobre isso, né? Que dependendo da idade, as pessoas têm mais ou menos medo da morte, porque em teoria tá se aproximando, mas também é uma ilusão, né? Que eu posso sair daqui e morrer. Acho que não. Pode ser. Acho que tem sim uma tendência da pessoa estar envelhecendo e ela estar mais resolvida, mas não é uma regra. Eu já encontrei pessoas mais jovens, mais bem resolvidas com isso, e pessoas mais velhas que falam assim, eu não quero falar sobre isso. Eu acho que não é uma questão da idade, não. É uma questão de quão aberta ela tá, tem a ver com os medos, mas também tem uma coisa assim, né? Qual é o medo? É o medo de morrer?
ou medo da morte? São duas coisas diferentes, né? Morrer é o processo. Tanto é que tem uma música do Gil, né? Não sei se vocês conhecem. Eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de morrer. Tá, Procure, não é maravilhosa essa música. É uma música lenta, linda. Eu não tenho Não, mas medo não da peguei morte. como qualquer. Eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo da morte. E ele fala, a música do Gil, ele fala assim, porque o morrer, ainda eu estou aqui. A morte, eu já não vou estar mais já não vou estar mais aqui. O morrer é o processo. A morte é algo que eu não sei o que é. E tem é o gente medo que do tem desconhecido também. E tem gente que fala, eu morro de medo do que vem depois, é o desconhecido, tem a ver do controle. Ou tem gente que fala assim, acho que acaba. Ou tem gente que daí as narrativas que eu estava falando, né? Porque eu vou me encontrar com Deus, ou eu vou, depende da sua narrativa, da sua crença e tudo mais. Isso pode trazer conforto ou pode trazer medo. A gente tem, acho que, muito medo também aqui na nossa cultura, porque a gente é predominantemente católico. E o que acontece? A gente morreu, a gente vai ali para uma provinha. Você for um bom menino, você for uma boa menina, se for, você vai para o céu. Se não for, você vai para o inferno. Então a gente é criado nessa cultura falando Acho muito que esse sobre isso. é o único jeito que a gente mais fala da morte, botando culpa, assim. Culpa, então a gente vive uma coisa da culpa. Então daí você pode ir pro purgatório, você pode queimar nas chamas do inferno. Então, tipo, eu não quero falar sobre isso, porque além de causar dor, que é um sofrimento de dor, putz, eu vou ter que prestar conta se eu fui uma boa pessoa ou não. E talvez eu vá para o inferno. E inferno é muito tempo, é muito diferente do conceito budista, por exemplo, da Advaita. Fala sobre evolução, fala sobre a consciência. Consciência. Quanto melhor você for aqui como um ser humano, né, de impactar a vida das pessoas, e você for uma pessoa melhor, você está num processo evolutivo. E daí isso quer dizer que daí na próxima vida, que no budismo, como algumas outras crenças dizem, você vai voltar. Então você vai voltar um espírito elevado. Então fala sobre um processo, sobre uma evolução. E no catolicismo fala sobre uma culpa e uma penalidade. É um julgamento. Um julgamento. Então por isso que também, quanto que isso impacta na nossa cultura. Também tem isso. De uma forma, muitas vezes, consciente, mas também muito subjetiva. É o que você falou, no final é uma tentativa de controle, né? Porque a coisa mais... Assim, eu tenho as coisas que eu acredito. Mas a coisa mais honesta que você pode falar é não sei. Não sei. E o não sei é você abrir mão totalmente do controle. Porque até quem fala assim, não, eu acho que tudo acaba. Você acha. Mas é uma tentativa de ter um conforto de você saber o que vai acontecer, mas você não sabe. Né? Tem o livro tibetano do Viver e Morrer, que é maravilhoso. Eu vou atrás dele. É um livro desse tamanho. É um livro de anos, assim. Ele fala muito sobre o budismo e tudo mais. E tem um determinado momento que ele fala sobre isso, sobre a crença se existe vida após a morte ou não. E no budismo eles acreditam que sim. E o que ele traz os dados, assim, ele fala assim, olha, várias pessoas que viveram experiências de quase morte e voltaram, elas falam sobre a experiência de ter algo além. E são pesquisas ao redor do mundo, com pessoas que nunca se falaram, que mostram uma coerência. Todas as pessoas iluminadas, né, Jesus, Buda, falam sobre isso. Então, assim, tem dados. Certeza você vai ter só depois. Mas o que o budismo prega é sobre essa evolução. Então, assim, mesmo que daí você chegue e não tenha vida após a morte, o que a gente está falando é viva uma vida melhor hoje. E isso pode te dar uma... Se você chega lá, você morreu, chega lá e fala, putz, tem vida após a morte mesmo. Tô no mesmo lugar. Ou então caí casinhas. Não, eu evoluí, vivi uma vida melhor. Opa! Promotion, que foi promovido. Então, toda uma vida. Então para mim, e ele falou assim, é uma escolha. E daí eu fechei ali e falei assim, tá bom, eu vou acreditar que tem. Ainda tenho dúvida. Mas eu gosto de viver a partir desse princípio. De falar sobre... me impacta querer viver uma vida melhor aqui. Então, se tiver mesmo, eu tô fazendo. E me inspira a viver uma vida melhor. É isso que eu quero. E é muito interessante, porque todas essas filosofias que você estava falando, o cristianismo, o budismo, até o judaísmo, que eu não conheço tanto, mas a Advaita Vedanta. No final, a conclusão que você chega é assim, dê amor. Isso. Né? Enquanto você está aqui, viva nesse lugar de amor. E larga os sentimentos ruins. E eu acho que no final, isso daí é algo que você está fazendo de bom para você, independente se tem algo depois ou não. Isso. Você está dando qualidade de experiência para você. Eu acho que traz significado.
E realmente, você fica mais feliz, é melhor. Claro. Tipo assim, eu penso isso muito no trânsito, né? Tipo, você fica nervoso, o cara já foi embora, o cara nem viu que te fechou. Você tá ali nervoso ainda. E só você tá sofrendo. Só você tá sofrendo, né? E esse até a gente fala muito sobre o agora, o viver o agora, que é a única coisa que a gente tem, né? Sim. Mas às vezes eu acho um pouco contraditório, e aí pensar na morte, que aí já tu não tá pensando no agora, não? Tô viajando aqui. Como é que eu vou viver o agora sem... Na realidade... E levar em conta a morte, pra poder viver melhor o agora? Então, esse livro que eu te falei que eu tava lendo agora, que chama Death is but a Dream, né? A morte é apenas um sonho. E ele fala, ele no final, ele vai contando várias histórias de pacientes terminais, e aí tem uma hora que ele tá falando de uma menininha, e ele tem uma conversa com ela antes dela morrer. E aí ela faz um post no Facebook dela, e ela fala assim, acho que ela tinha coisa de 14, 15 anos. Ela fala, eu sei que eu sou muito nova para falar de experiência de vida, mas a minha doença me trouxe algumas conclusões. E uma delas que eu tenho você só tem agora. Aproveita agora. Então eu acho que quando você bota a morte na perspectiva, fica muito claro que você só tem agora. Então não é que daí você tá, tipo, não, tá vindo um pensamento contraditório. Não, na verdade ele, pra ele te dar a perspectiva. Porque assim, a morte já é. Ela é. Então, e o budismo, ele trabalha, né, um pouco mais nisso, até eu estava comentando desse retiro que a gente vai fazer, que é muitas meditações sobre isso. E tem até um trecho no livro do budismo, do Sobreviver, o livro tibetano do Viver e Morrer. Vou ler isso aí. Ele fala, tipo, tem algumas tradições até budistas, assim, o budista, esqueci o nome, né? As pessoas que vivem o budismo, os budistas, os monges, não é? Quando eles vão dormir, eles tomam o resto da água e eles viram o copo. Como uma consciência de falar assim, talvez amanhã eu não acorde. Sabe, um gesto de lembrar. E quando eles vão se despedir de alguém, falam assim, até a próxima ou até a próxima vida. Até logo ou até a próxima vida. Que pode ser que a gente não se encontre aqui, mas a gente se encontra numa próxima vida, como eles acreditam. Então... O budismo traz muita consciência da morte. Tem um templo aqui perto, e lá tem a Lama Tseng, que ela faz os ensinamentos todo domingo de manhã. Eu já fui algumas vezes, e ela sempre ela termina falando isso. Ela termina, ela fala, ela vem para os caminhos e ela fala assim, cara, você acha o quê? Você acha que isso aqui você tem muito tempo? Você acha... Evolui agora, cara. Tipo assim, escolhe o caminho do amor agora. Tipo a hora... Porque o budismo acredita na reencarnação até o ponto da iluminação. Né? Então o lugar que ela coloca muito é tipo assim, não deixa pra próxima vida. Você tá aí apegado a isso aqui, você vai morrer. Ela fala isso várias vezes. Ela fala assim, você vai morrer. Não tem você vai palavra, morrer. Não tem, você vai. E aí, o que você vai fazer com isso? Você vai ficar aí preocupado com essas coisas passageiras aí? Ou vamos olhar logo pro eterno? Eu acho que é por isso que as pessoas muitas vezes não querem olhar pra morte, porque é o apego a isso aqui que tu tem que abrir mão, né? Então, mas na verdade, ou então ao contrário, né? É consciência de falar assim, a minha vida é uma merda. Porque a morte também traz isso, né? Porque daí quando eu falo assim, eu vou jogar essa decisão, quando eu me aposentar, quando eu jogo lá pra frente, e o que a gente diz é assim, talvez não tenha lá pra frente. Então, se tem coisas importantes... Um pouco, né? Quando você joga pra... joga lá. E tem uma a ver com a nossa coisa cultural, né? Imposto de renda, tudo a gente joga lá pra frente. Aqui é uma cultura de joga lá pra frente. Mas nesse caso específico, assim, com a garantia que eu vou ter uma oportunidade. E eu gosto de ter uma provocação que eu sempre faço, assim, se você soubesse que você tem 30 dias de vida, tipo, você recebeu, você sabe, você vai viver hoje é dia X, daqui X mais 30 é o seu último dia. O que você mudaria na sua vida? Quais são as coisas que você mudaria? Se você partir deixa numa reflexão que assim, eu mudaria tudo, eu vou largar meu emprego, eu vou terminar esse relacionamento, eu vou mudar da cidade que eu odeio, eu vou fazer tudo. Então talvez você deva começar por aí. Então não é tudo, não é também de novo, chuta o balde e muda tudo, mas qual é o plano de ação para começar a mudar isso? Porque pode ser que seja os últimos 30 dias. Pode ser que não seja só uma hipótese, pode ser que realmente seja os últimos 30 dias. Então eu falo que a consciência da morte também é nessa pergunta, quase recalculando a rota do Waze. Sabe? Opa! Caramba! Se eu tenho essa resposta que está tudo errado, eu preciso começar a mudar. Então eu comecei cada vez mais a fazer essa pergunta e falo, eu não mudaria muita coisa na minha vida hoje em dia.
poucas coisas. Então foi de eu ir levando a minha vida para um lugar de que Recalibrar. quando a morte chegar agora, chegar no de falar, bom, óbvio que eu ia fazer algumas coisas, né, que não é o chutar o balde, mas talvez com as consciências dos 30 dias, talvez seja um chutar balde, ou talvez seja algumas coisas, mas e daí eu sei coisas que eu falo, putz, isso aqui eu não tô fazendo ainda. Não é que, tipo, tô longe de ser um budista iluminado, tá? Bem longe. Talvez as pessoas, que lindo, ele fala. Não, mas mas me traz consciência, é um trabalho, Mas é a mesma coisa um que você falou, percurso. tu fala sobre a morte quase todo dia da tua vida, Total, mas a tua consciência do que é a morte é quando tu vivencia e daí também, por conta do meu projeto, eu me aproximei de várias pessoas que estão vivendo isso, né? Então, eu tive uma grande amiga minha, morreu ano passado, que a gente se conheceu já ela com um diagnóstico de um câncer terminal, um câncer metastático. Então, a gente sabia, isso era uma conversa, e a gente se conheceu nesse lugar, e a gente se apaixonou e ficou amigo nesse lugar, dessa consciência, que a gente podia falar sobre isso. E ela morreu faz 1 ano e pouco. Agora eu tenho um instituto que chama Instituto Ana Michele Soares, que é foco em cuidados paliativos e acolhimento para pacientes e familiares. Vou deixar o convite também, @paliativas, que é uma página incrível. Ela é uma baita escritora, ela escreveu 3 livros. O último livro ela escreveu no hospital, na UTI. Ela terminou, fechou e falou, eu não tenho mais nada para fazer. Nossa. 2 dias depois ela morreu. Sério? Fechou, assim, e 3 livros lançados pela editora Sextante, então, assim, coisas importantes. E hoje a gente tem esse instituto que leva o nome dela. Então, assim, já perdi desde então, né, contei a história das 3 pessoas da minha família, mas desde então, eu fui conhecendo pessoas já nessa condição e que morreram. Então, a todo momento, quase toda semana eu recebo a notícia de alguém que eu conheço que morreu. É interessante que morrer é um verbo, né? Então, tipo assim, quem é que morre? Porque quando você olha para um corpo de alguém que morreu, é muito nítido que tinha algo que estava ali que não tá mais. Né? Tipo assim, beleza, tem as explicações aí científicas, físicas, mas a física quântica já tá derrubando isso tudo, porque no fundo, a gente não sabe de nada do que é matéria. A gente realmente não sabe. Não é papo de, não, realmente tem teorias sobre o que é a matéria, mas a gente não sabe. E nem o que é a consciência. E quando você vê um corpo morto, pode ser de um animal, de um cachorro que você tem, ou de uma pessoa, tinha algo que animava aquilo ali e não tá mais ali. Então, assim, isso pra mim, eu lembro que a primeira vez quando eu era pequeno que eu fui num velório que eu vi um corpo, isso me chamou muita atenção. Porque é uma sensação quase de tipo assim, ela não tá mais aqui. E o corpo tá ali. Então, você tá vendo um corpo, que é o que a gente, no dia a dia, é o que a gente iguala a pessoa ao corpo. Só que na hora que você vê aquele corpo morto, você fala, ela não tá mais aqui. Então, isso pra mim, eu acho que leva pra uma questão de questionamento, realmente, que tem algo que a gente diz que morreu, mas o que acontece é que tinha um ânima, tinha um corpo, agora só tem um corpo. Se você for fazer uma análise fria, é isso que aconteceu. Tinha um ânima ali que não tá mais. E é muito louco porque quando você perde alguém, se você, vamos dizer, a pessoa morreu, já enterrou, já passou por aquilo tudo, mas quando você tá lá sozinho, você pensa naquela pessoa, tá vivo ainda. Tá vivo. Então, isso pra mim me dá uma sensação meio empírica. Eu gosto muito dessa linha hindu, que chama de Vaita Vedanta, que o Buda, inclusive, ele era hindu, na verdade, né? Ele foi, através das meditações hindus, ele iluminou e virou Buda e fizeram uma nova religião em cima dele. Enfim, é uma outra discussão, né? Igual Jesus, na realidade, era judeu, e aí fizeram uma religião em cima do cara. Mas a Advaita, ela vai, que é milenar, né? Da Bhagavad Gita, livro aí, sei lá, de 5, 8 mil anos, ela vai muito para a experiência empírica, né, do que você experimenta. E de fato, é muito doido isso, porque você tem aquele amor pelaquela pessoa, né? Então, a pessoa tá viva. Você sente esse amor que você tá sentindo pelaquela pessoa que tá viva. Aquela pessoa morreu, ela não tá mais ali, mas aquele amor ainda é igual ou maior, porque às vezes você dá uma sensação até de conexão maior ainda. E eu acho muito doido como a gente, voltando para o que a gente estava falando antes, né? Que a gente tenta definir que a gente sabe realmente
A gente não sabe, e a nossa cultura, ela reforça isso o tempo inteiro, de que tipo assim, não, acabou, morreu, agora você tem que seguir a vida, esquece isso. E não dá. Esse é o processo de luto. É assim, eu amo e não tenho mais aquilo concreto para onde eu possa dizer, possa conviver, e o processo do luto eu vou me reorganizando onde que eu vou colocar esse amor. E daí você entende que a pessoa está aqui dentro, não está mais fora. É através das histórias, através da lembrança. Então o luto é esse processo. Quando ainda eu lembro, me traz muita dor. E daí muitas vezes é uma narrativa também, porque às vezes assim, eu tô chorando pela morte da minha mãe, mas tem pessoas que a mãe, você nem encontra com a tua mãe, mas há muito tempo. Então tem então também tem uma narrativa que é do apego, mas assim, você já não estava convivendo com as pessoas. E daí quando você consegue achar essa pessoa dentro de você de novo, traz tristeza de saber, mas isso vai acontecendo. E me fez lembrar também, eu no velório da minha mãe, lembra? No medo que eu tinha há muito tempo e tudo mais. Daí no velório da minha mãe, no interior, daí as pessoas, eu lembro de uma amiga dela veio conversar comigo e falou, ai, a tua mãe, a gente se conheceu super novinha, a gente era super jovem e a gente ia juntas dar aula na roça, a gente ia a cavalo conversando, cada uma num cavalo e na roça da aula, ela contando essa história linda, ela super emocionada, e ela, a mulher contando aqui, ela estava na minha frente, contando para mim, e atrás dessa mulher estava o caixão da minha mãe, e a mulher contando, e de repente me veio assim, tipo, a minha mãe tá aqui, nessa história. A minha mãe não tá ali naquele caixão. É uma certeza, né? De que não na hora. Me veio isso na hora. Ela tá aqui, não tá ali. E daí eu saí falando, de onde você conheceu minha mãe? Você tem uma história para contar? Então eu saí perguntando para as pessoas sobre histórias dela. Então, quando eu lembro do velório da minha mãe, tenho muita tristeza. E ao mesmo tempo tem uma coisa muito boa, que foram essas histórias que foram me contando. Então é louco, né? Falar que eu também tinha coisas que foram bonitas que eu vi. E eu acho que no momento da morte, da finitude, porque nos coloca numa situação extrema de dor, que a gente não consegue sustentar mais vergonhas, máscaras, de se declarar, de pedir desculpa, porque a gente está cansado, muitas vezes, ainda mais sendo uma trajetória de adoecimento, ou mesmo de uma doença, de uma morte repentina. É um abalo tão absurdo que a gente se declara, a gente fala sobre amor, a gente abraça as pessoas que a gente às vezes não tem intimidade, ou mesmo o irmão que você não tá, naquele momento você vai abaixar e vai beijar. Você porque a gente tá na mesma situação, então, né? mas aí é o vulnerável, daí tira as máscaras, tira a nossa capa de proteção e fala, meu, é isso que eu sou. E daí você... Então a morte, ela também nos oferece muita beleza também. Você assistiu aquele filme PS Eu Te Amo? Sim. Tem uma frase que eu acho linda, que a história do filme, rapidamente, né? O cara morre e aí ele deixa umas cartas pra ir chegando pra mulher depois que ele já morreu, porque ele tinha o câncer terminal. E aí tem um momento, e aí a mãe dela não gosta disso, né? Porque a mãe fala assim, você não tá entrando em contato com o luto. Sim. Você não tá entrando em contato, ele morreu. E aí tem uma hora que cai a ficha dela, que, cara, ele morreu. Aí ela corre pra mãe e ela fala assim... eu acho muito, muito bonita essa frase que a mãe fala. O diálogo, na verdade. Porque ela fala assim, mãe, ele morreu. Ele já tinha morrido há 1 ano. Ele não tá mais aqui. Eu tô totalmente sozinha. Aí ela fala assim, nós estamos totalmente sozinhos. Aí a mãe fala assim, e nisso a gente tá junto. Eu acho isso, a morte, eu acho que a morte, na hora que a gente para pra pensar, nos iguala. Que iguala, vai pra um lugar assim de empatia e de que a gente tá no mesmo barco no final, só que aí a gente se ilude, eu me iludo aqui com as coisas que eu acho que eu preciso, que eu quero, que eu vou ser feliz se eu tiver, esqueço que eu vou morrer. Aí você vai na sua, aí cada um vai pra própria bolha. E a gente esquece que na realidade a gente tá na mesma condição. E eu me emociono, eu fico sempre curioso, assim, às vezes eu assisto muito filme, eu sou meio chorão, assim, assisto filme, eu choro, assisto. E daí eu comecei a fazer uma investigação e falar assim, qual foi aquele segundo que me disparou esse choro? E daí me atrapalha, daí eu fujo do filme porque eu tô me analisando. Pra achar. Mas eu vi que daí são esses momentos de declaração absurda de amor. Eu não também. amor, é um ato, uma ação, uma conexão. A conexão emociona. A conexão emociona. Então daí eu vejo isso nessas, por exemplo, num velório, às vezes é isso, aquela pessoa naquele canto emocionado. E é sobre isso, é amor. É amor, é intimidade. Então quando eu crio esses espaços de conversa para falar sobre isso,
imediatamente as pessoas já falam, então tá bom, vamos lá, vamos. Então, abre o peito e vão falar das coisas mais íntimas e mais de medo ou de amor, das coisas mais valiosas. Então todo mundo primeiro compartilha isso. Então já cria uma intimidade, uma beleza absurda. Então todos os encontros que a gente promove, sempre no final é muito lindo. E não é nada mórbido. Vai falar da morte? As conversas nunca são mórbidas. As pessoas sempre saem dos encontros se sentindo muito... A gente se emociona, a gente pode chorar, a gente vai falar de coisas que são desafiadoras, mas o sentimento é de muita vida, de muita conexão, de muita intimidade, de falar, putz, que legal que eu pude falar isso, que legal que eu pude aprender isso com uma outra pessoa. E também quando você vê, por exemplo, eu faço grupos com enlutados, pessoas, né, que estão vivendo lutos e tudo mais. E também quando você ouve uma história de uma pessoa que está enlutada, isso também te traz perspectiva de entender que o seu luto, você pode olhar e falar, eu estou num lugar muito difícil, mas aquela pessoa já passou por isso onde ela já está melhor. Ou seja, então te mostra uma possibilidade. Ou então você enxerga alguém que está num lugar, falando, nossa, olha quanto eu evoluí. Eu já tive naquele lugar. Ou uma outra pessoa vivendo de outra forma, fala, puta, eu nunca pensei por essa perspectiva, pode ser que funcione para mim. Ou me coloca e fala assim, eu não tô tão mal quanto eu passei, ou eu não tô tão bem, sabe? Então traz perspectiva, então também traz... Porque não tem padrão de luto também, não tem padrão de luto. Certo, errado. Não tem certo. A gente fala, tanto é que tudo que eu falo sobre luto é sempre assim, porque pode, porque tende, algumas pessoas, pode ser... Sempre, não existe uma certeza. O luto não tem certeza, existe formas, então assim... Tanto é que a gente valida muito tudo e fala, é sobre isso, assim, é o que você está sentindo, cada um vive. Mas hoje no Brasil, e de uma forma geral até no mundo, nos países ocidentais, a gente tem muito pouco repertório. Então, assim, mais uma vez agradeço você abrir esse espaço, porque o meu papel é dar repertório para as pessoas, porque eu tenho, assim, as pessoas que estão nos ouvindo, pode ser que agora falem assim, mãe, eu ouvi um podcast que está falando sobre isso, e eu estou pensando, o que você acha? Pode ser que ele abra conversas com seus companheiros, companheiras, com seu pai, com a sua mãe, usando, às vezes é difícil falar assim, o que você acha? Mas se você usa isso aqui como um instrumento para abrir uma conversa ou para pensar, é super valioso. Então a gente precisa criar repertório, porque se eu tenho repertório, eu estou mais preparado. Eu tenho repertório, eu sei, né. E tendo repertório, sendo exposto a esse tipo de conteúdo, eu gosto de falar que a gente vai desenvolvendo uma musculatura emocional. Tipo, eu sustento dessa conversa, eu não fujo dela. Ela pode ser que me cause tristeza, ela me cause dor, angústia, medo. Mas cada vez mais eu vou bancando ter essa conversa. O que acontece hoje na nossa cultura, a gente não tem repertório, então o que você acha? Não sei. Sim, daí vem como que é dito também, né? Total, e vem com uma resposta tipo assim, a morte é a única certeza que a gente tem, então já que é certeza, vamos falar de outra coisa, né? Vamos fugir. A dissociação da sociedade eu acho impressionante, cara. A gente vive como se não fosse morrer, porque, é a única certeza. E os valores, tem, né? Os valores, assim, porque quando, assim, a gente vive totalmente, como é que fala? Guiado, né, por sucesso financeiro, sucesso profissional, e os nossos valores estão em cima disso, né? Então, tipo assim, é aceitável. Você vai falar assim, putz, eu não vou poder te encontrar porque tem uma oportunidade de trabalho, vou ganhar um dinheiro. Falando, vai lá ganhar dinheiro. Né? Então agora tem uma coisa... o corpo perfeito, né? Que a gente já falou muito disso. O objetivo de vida é ter o corpo perfeito. A gente coloca esses valores aí, e às vezes eu fico me perguntando, talvez, imagina se a gente fosse uma sociedade que realmente para pensar sobre a morte, por exemplo, para questionar, trazer isso como de verdade, né? Porque a gente não faz isso, né? Quando alguém morre, você entra em contato com aquilo durante uns dias, vai no velório, fala um tempo, mas aí volta, segue a vida, vou ganhar meu dinheiro, vou ficar... Comigo não vai acontecer. Né? Vou lá ficar famoso. E aí eu fico pensando que talvez seria tudo diferente, né? Talvez nossas prioridades seriam outras. Talvez nem existisse dinheiro. Claro. Sei lá. Mas quando você fala sobre o corpo perfeito e tudo mais, quantas pessoas já morreram fazendo cirurgia, fazendo isso? Porque, assim, a única possibilidade é eu ficar mais linda, não eu morrer. Então, assim, não quero olhar o tamanho do risco. Eu não vou olhar isso, nem tanto o médico quanto a pessoa. Ela não olha para essa possibilidade. Não, tem um risco. Qual é o risco? Eu quero pagar ou não? Tá tudo certo, sem julgamento. Sim. Mas, assim, eu olhei para o tamanho do risco? Ou não? Eu estava só na obsessão. Só na obsessão e nem olhei, porque, ou seja, a morte eu só vou... Vai ser eu, velhinha, mas eu vou estar linda. Então tá tudo bem. Então é olhar para isso, sem julgar mesmo, mas é olhar para essa... Será? E se eu morrer, vale a pena eu fazer isso? Então acho que também trazer a morte até
Claro. nesse momento é uma... Não, é um momento muito para mim que eu trago, inclusive, nessa busca pelo corpo perfeito, por me amar, onde eu coloco muito a morte. Gente, não faz sentido. Para mim, tira todo sentido quando eu tô muito preocupada. Enfim, é um corpo que ele, como é que a gente fala? Ele é fluido, Sim. ele aumenta, ele diminui, ele estica, né? E aí é aceitar isso, que é um corpo vivendo essa vida, vivendo tudo isso que eu posso viver. E não ficar focado nesse corpo que precisa ser de tal forma para viver. Não, ele já pode viver agora, Isso. sabe? Que tem E é bem essa história da morada, né? Uma morada, nesse momento para essa alma. É muito bonita essa perspectiva. Como que eu vou cuidar dele? Sim, cuidar. Como é que eu vou amar? E não querer mudar. Sim, não esquecer que o mental faz parte desse corpo, né? Que a gente às vezes Muito. bota só o estético. Sim. Não, o cuidar acho que começa no mental, né? Começa, total. Eu queria só que tu falasse um pouco sobre esses encontros que tu falou que tu promove, como é que funciona, como é que começa a falar de morte, assim, como é que começa, assim? Como é que começa? Qual o primeiro passo? Não, assim, acho que o ponto focal, assim, é no nosso Instagram, infinito.etc, e ali a gente divulga, a gente tem uma agenda primeiro, muito conteúdo diário que a gente promove, a gente tem uns seguidores super engajados, então muitas discussões acontecem por ali, e são eventos, eu não tenho uma agenda fixa, são eventos que vão acontecendo. Então agora em junho, 18 de junho, a gente vai fazer um evento no Cineclube Paliativo, que a gente vai falar sobre cuidados paliativos, vai ser um evento em São Paulo, com o Dr. Drauzio Varela, então eu convidei, então vai estar eu e ele, a gente vai fazer essa conversa. Quando que é isso? Dia 18 de junho, no Belas Artes. Ainda não está divulgando, então estou falando aqui, daqui a pouco a gente vai divulgar, tanto no @infinito.etc e no @paliativas, a gente vai divulgar, a gente vai ter esse retiro, agora, há pouco tempo atrás, foi o Dia das Mães, e a gente fez um grande estudo, uma pesquisa, através dos comentários que as pessoas... Porque, assim, é uma joia que as pessoas abrem o coração e põem nos comentários ali. E desde o início, nas datas comemorativas, a gente sempre faz um post de acolhimento. Então, tá todo mundo celebrando, a gente tá pensando assim, tem alguém sofrendo hoje. Então, a gente acolhe essas pessoas, sempre post de acolhimento. E os comentários são maravilhosos. Então, a gente extraiu do Instagram 2.700 comentários e fizemos uma super análise, o que é um discurso da linguagem, uma amiga minha profissional que trabalha com pesquisa e discurso da linguagem, para tirar isso, ou seja, é o que tá sendo dito. E uma coisa que apareceu muito nessas datas é o medo da chegada da data, o sofrimento que ele causa. Então, ano passado eu já tinha feito isso, um mês antes do Natal, eu já fiz uma jornada de mensagens diárias. Então, 3.000 pessoas se inscreveram para receber mensagem no WhatsApp e no e-mail sobre como lidar com tudo isso. Tanto nomeando, tipo, tá tudo certo você ter esse medo. Isso pode ser que seja luto, e luto é isso, isso, isso. Então, desde uma psicoeducação até falando sobre rede de apoio, tá bom. Então, identifica quais são os seus maiores medos, qual é o maior desafio, quais são as pessoas que podem estar perto de você, que tipo de ajuda você pode pedir. Pensar, qual é o pedido que você tem, como que você poderia... Então, dando informações, então as pessoas recebiam e a gente abre um grupo que se conversa. Então, no ano passado, no final do ano, a gente estava num grupo de WhatsApp com 1.800 enlutados. Caramba. Agora, no Dia das Mães, a gente estava com 500 pessoas enlutadas no WhatsApp, trocando entre elas sobre isso. Que legal. E o Dia das Mães, por exemplo, é uma data muito, que eu falo de diversidade de dores. Porque tem a mãe que perdeu o filho, tem o filho que perdeu a mãe, tem uma mulher que não pode engravidar, tem a mulher que perdeu o filho já maior e tem a mulher que perdeu na gestação. Então não tem uma hierarquia de dor. A dor maior é aquela que você está sentindo. Então como é que a gente acolhe tudo isso? Então a gente através disso. Daí ali a pessoa pode se inscrever na nossa newsletter, que a gente comunica e faz todos os convites. Então acho que o ponto de partida lindo, no Instagram. O conteúdo é bem rico mesmo, eu sou muita muito coisa. fã. Que legal. É bem legal. Lembra quando eu te apresentei? Eu quando você me falou, já tinha visto no do Paulo Gustavo lá. No Quebrão Tabu. E a gente procura fazer assim, a gente é bem de ter muito embasamento, mas traduzir muito numa conversa que seja informativa, acolhedora, convidativa. A gente tem uma questão com a estética importante, a gente acha que porque falar sobre isso, já que é uma coisa feia, como é que eu falo sobre de uma forma convidativa? Uma forma leve, até que no começo eu não sabia como fazer, no início, tipo, como é que se fala? Eu não sei, eu não tinha a experiência que eu tenho hoje, mas eu sabia o que não, então era um levantamento, isso aqui, esse tipo de imagem a gente não vai usar, esse tipo de linguagem, isso aqui é clichê, então a gente foi tirando, até chegar no nosso tom de voz mesmo, de como falar sobre isso. Vocês são uma equipe hoje? Eu tenho a Ju e a Maju que trabalham diretamente comigo, e a gente tem uma agência
que cuida de toda essa parte de conteúdo, Ah, produção, legal. que a gente constrói junto. Legal. Então tem uma mini Pô, equipe aí. Muito obrigada por essa conversa. Nossa, foi incrível. Fiquei Eu que muito feliz de agradeço. ter aqui. Que bom, eu Muito que agradeço. feliz. Obrigado mesmo. Eu acho tão bom, tipo, estar aqui falando também em um outro lugar. Eu acho, parabéns pelo teu trabalho, que eu acho que é super importante mesmo desvendar e quebrar esses padrões e nos colocar como protagonista, né? E não ser escravo de algo que Exato. vem de fora, que o padrão nos coloca numa escravidão. E de entender que esse assunto também, a gente tem que romper e abrir as bolhas. Com Então, certeza. Que é obrigado aquilo que a gente mesmo. estava falando antes de começar também, que é a única certeza que a gente tem é o padrão. É um padrão que a É um gente tem, padrão. é esse, que é da Todos morte. seguimos o padrão. É. E é o que a gente não fala, né? E todo o resto que não é padrão, que não É. existe, sobre ter um corpo padrão, que é totalmente fake, aí a gente quer seguir. Esqueci, Não, exatamente. gente, vamos falar desse padrão aí, da morte. Vamos romper. Muito bom, obrigado. Obrigada, Tô. Obrigada, Theo. Tom e nada, Theo, Andressa. né? Tom e Theo, olha. Muito Obrigada e seguimos. Muito obrigada para quem escutou até aqui. Acompanhe TikTok, redes sociais do Instagram, Spotify. Estamos aí com cortes. Sempre o que disse padrão. E bora questionar os padrões. Um beijo e até a próxima. Este podcast foi produzido pela Tumpats.